E o nosso tema hoje é o seguinte: se não for para servir, se não for para servir, não serve. Falem vocês. Se não for para servir, não serve. Muito bem. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença neste momento e pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Estivemos aqui em momentos de oração, de adoração, de celebração, de testemunhos, e este é o momento reservado para a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra se revele a cada um de nós nesta manhã, trazendo direção, libertação, transformação, mudança de mente, metanoia, Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas. Qualquer ação maligna, contrária, diabólica, humana, que tenta impedir que a Tua palavra chegue aos corações, que não tem autoridade, sai em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo haja com liberdade e nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Maravilha. Então, nosso tema hoje, se não for para servir, não serve. O nosso texto de leitura é 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém, irmãos? Amém. Queridos, a nossa palavra aqui, hoje, ela tem um ensinamento sobre dons. Mas a gente tem falado muito sobre dons, bastante. Quando eu falo muito, não o suficiente, tem que aprender bastante. Mas, muitas vezes, há uma interpretação errônea quanto aos dons. E hoje, a palavra que eu quero trazer para vocês é um esclarecimento nessa questão sobre dons. Somente no meio pentecostal, existe muitas histórias sobre dons espirituais. Mas, infelizmente, nós temos muitos maus testemunhos. Na semana passada, o pastor Sidney ministrou uma palavra aqui sobre frutos e dons. Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver. Eu não estava aqui, mas eu ouvi a ministração inteira, tá? Ouvi a ministração, o pastor Sidney mandou para mim. Essa semana a gente coloca lá no canal do YouTube. Ouvi ela todinha. E falando sobre o quê? Dons e o caráter. Não adianta ter dons e ter o caráter problemático. Então tem que ter frutos do Espírito. Então, irmãos, muitas vezes os dons são utilizados de uma forma errada. Utilizado para benefício próprio, como ostentação, como uma medalha, como para dizer eu sou melhor do que os outros. Não, irmãos. O Espírito Santo, primeiro, dom. Todas as pessoas que são de Jesus têm pelo menos um dom espiritual. A Bíblia diz que Deus dá pelo menos um dom espiritual para cada pessoa, conforme Ele quer. Não sou eu que escolho, é Ele quem determina. Nós acabamos de ler aqui. Ele diz aqui, distribuindo-as como lhe apraz, quer dizer, como Ele quer. A cada um individualmente. Não diz a alguns, a cada um. Então, todos os membros do corpo de Cristo têm pelo menos um dom espiritual. E o que acontece, irmãos? O nosso dom nos foi dado para servir ao nosso próximo. O dom está em mim, mas não é para mim. O dom é através de mim para vocês ou para outras pessoas. Isso é muito importante entender. Se nós não entendemos esse princípio, a gente vai achar que dom é recompensa. Dom não é recompensa. A palavra dom quer dizer o quê? Presente. Ela nos foi dado. Não é porque eu mereço ou porque você merece. O dom é um presente de Deus.
E aí a recompensa de Deus é o nosso galardão. A recompensa não é o dom. Então o dom é para servir as pessoas. Vamos continuar a nossa leitura. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo afirma que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim o quê? Proveitoso. Fala de novo, um fim? Proveitoso. Quer dizer que um dom não tem o quê? Sentido se não for para abençoar alguém. Ele não tem sentido se não for para abençoar alguém. Não há motivo, uma manifestação de um dom que não seja para ajudar alguém. O dom não há motivo para ele existir se não for para ajudar, para abençoar alguém. O dom, como eu disse, não é alguma coisa que eu tenho em mim para os outros olharem e falar, olha, você tem dom, olha que dom lindo. Não. O dom é para servir, a manifestação do dom é para abençoar a vida das outras pessoas. Senão o dom não tem sentido. É muito comum nós vermos pessoas buscando poder. Senhor, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. E a pergunta é, o poder para quê? Biblicamente, o poder tem um propósito. O poder de Deus em nós é para abençoar, é para ajudar pessoas, é para transformar vidas. A essência do cristão é ser alguém que ele transforma o seu ambiente. Ser luz, ser sal, estar em todos os ambientes trazendo transformação. E como é que eu consigo isso se eu sou um ser humano? Como é que eu consigo isso se eu também sou uma pessoa falha, pastor? É porque há um dom de Deus na sua vida para servir os outros. Enquanto você achar que o dom é seu e é para você se exibir, você não será uma pessoa abençoada. Agora, quando você começar a utilizar o seu dom para abençoar a vida dos outros, aí é Deus quem vai abençoar você. Você está semeando na vida de pessoas e Deus irá abençoar a sua vida. Fala amém. Eu coloquei aqui, ó, não é medalha ou troféu de ostentação para quem o possui, mas sim humildade no serviço ao próximo. Como o dom é para servir, eu vou servir a outra pessoa com o meu dom. Ah, mas eu tenho uma palavra profética, pastor. Mas se você não for servo, Deus não está com você nesse propósito. Vai ser você. Você acha que é Deus, mas vai ser você. Porque é para servir. Nunca um dom pode ser usado para que alguém exaltar e trazer atenção para as pessoas. E o que a gente vê muito hoje em dia é o dom fazendo com que as pessoas sejam atraídas para a pessoa que tem o dom. Não. Nós somos servos de Deus. Quanto mais dom você tem, mais servo você deve ser. Porque Deus colocou em você uma capacitação para servir outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Se você tem um dom de ensinar, você serve as pessoas fazendo o quê? Ensinando, compartilhando o que Deus está dando para você. Você tem um dom para ensinar. Se você tem um dom para animar, para fortalecer as pessoas, você tem que fazer animar e fortalecer. É isso que Paulo fala lá em Romanos 12. É simples, não tem que inventar roda, é muita coisa que falam, mas se explica muito pouco. O dom é para servir. Então, nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, a mais conhecida lista de dons espirituais. É a mais conhecida, mas não é a única. Aqui nós temos 9. Em Romanos 12 nós temos mais algumas. Em Efésios 4 temos alguns. E temos outros textos também que falam sobre outros dons. Mas a lista mais conhecida foi a que nós lemos hoje, que são os 9. E não são somente esses. Mas toda vez que Paulo fala sobre os dons, ele diz, ó, a manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. O que é proveito? De que proveito tem o dom na sua vida? Qual é o proveito que tem? Ah, eu tenho um dom muito lindo, pastor. Tudo bem. De que maneira ele é proveitoso? Você está usando esse dom para ajudar outras pessoas? Vocês que estão hoje aqui nos conhecendo, vindo visitar, acompanhando alguém, ou mesmo vai ser batizado, ou ainda é novo na fé. Entenda uma coisa. Se você não serve, se você não tem um coração para servir,
para o reino de Deus não serve. Porque o reino de Deus é um reino de serviço. O reino de Deus é um reino onde as pessoas abrem mão dos seus próprios interesses, abrem mão do seu tempo, às vezes até dos seus recursos, para ajudar a vida de outras pessoas. E assim há respostas, e assim há milagres, e assim há bênçãos. Né? Agora há pouco vimos um testemunho aqui. Tanto sofrimento, não é isso? Tanto sofrimento. Mas alguém se dispôs a estender a mão, a conversar, a orar, a aconselhar, a ouvir. Ah, pastor, não tem mais nada que fazer? Não, mas as pessoas têm muito que fazer. Aqui em São Paulo, as pessoas têm muito que fazer. Porque a vida é corrida, o trabalho é longe, mas as pessoas um dia abrem a sua casa, né? Recebem as pessoas, alguém abre mão do seu descanso naquele dia, recebe as pessoas na sua casa, ali as pessoas oram umas pelas outras, leem, além da reunião em si, há telefonemas, conversas, visitas, orações, atendimento. Nenhum de nós aqui chegou na igreja sozinho e ficou sozinho. Não, irmãos, nós fomos ajudados para chegar aqui. Nós chegamos aqui, fomos ajudados e continuamos sendo acompanhados e abençoados pela vida de outras pessoas. Eu sou o pastor, mas eu não consigo viver sem que os dons de vocês me abençoem. Entenderam, irmãos? É assim que a igreja funciona. Nós servimos uns aos outros com os dons que nós temos. E você que está começando agora, entenda isso. Quando a gente é mais novo, a gente está acostumado a ser servido. Mas chega uma hora que a gente precisa crescer, desenvolver. E crescimento diz respeito a assumir responsabilidade. E servir é uma responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Ninguém pode ficar parado. Ninguém pode ficar indiferente. Todos nós podemos e devemos servir aos outros com os dons que eu tenho. Pastor, mas eu tenho dom? Vou repetir. Todas as pessoas nascidas de Jesus têm pelo menos um dom espiritual. Por que você vai afirmar isso, pastor? Você não me conhece. Porque Paulo diz que nós pertencemos a um corpo. Existe alguma parte do corpo que não serve para nada? Não. Algumas têm mais destaque do que outras, mas todos estão no corpo porque têm uma importância. Então, todas as pessoas são importantes. Você é importante, o outro irmão é importante, aquele irmão que talvez você não saiba o nome, você viu pouco, aquela irmãzinha, ela é importante. Todos nós somos importantes para que a igreja, que é o corpo, eu não sou o corpo, a igreja é o corpo, eu sou um membro do corpo. Tem muita gente viajando na maionese, nos nossos dias, dizendo assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Quando nos reunimos, somos igreja. Você não é o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Quando nos reunimos, somos o corpo. Fala amém, irmãos? Entenda isso. Quando eu falo nos reunir, não estou dizendo necessariamente estar juntos, mas estamos dentro do mesmo propósito. Então tem gente sozinha dizendo assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você não é a igreja. Porque tem gente que ele quer fazer o lobo solitário. O que é o lobo solitário? Aquela pessoa que quer fazer carreira solo. E deixou a banda, não é isso não? E agora vai cantar sozinho. Não é isso não? Brincadeira. Então o que é isso, irmãos? É aquela pessoa que acha que vai viver a vida cristã sozinha. Eu não preciso de ninguém, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada. Sou eu e Jesus. Está errado. Se você é membro do corpo e está desconectado do corpo, é um pedaço de carne que apodreceu. Com o perdão da palavra. Ai, pastor. Tá bravo hoje, pastor? Não, quem não me conhece sabe, eu sou assim mesmo. Eu falo meio calmo, de vez em quando eu solto uma assim, né? Entendeu? Se você é uma mão, né? Não uma fruta, tá? É a mão. A mão. Aqui está a mão, ela é muito importante no corpo. Essa mão tem muitas funções, habilidades. Mas se ela estiver desconectada do corpo, ela vai morrer, vai apodrecer. E vai acabar. O único lugar que a mão mexe é naquele filme de terror, como é que chama? Família Addams, não é isso? Tem uma mãozinha. Tirando essa, não tem nenhuma. Então tem gente que acha
que ele vai estar desconectado do corpo e vai viver a vida cristã. Não vai, você está desconectado. O fluir da bênção dos outros, da igreja, do poder do sangue de Jesus, não cobre você se você estiver desconectado. Não cobre você, essa é uma ilusão. Nós temos estatísticas no Brasil assustadoras. São quase 20 milhões de desigrejados no Brasil atualmente. O que é uma pessoa desigrejada, pastor? A igreja caiu lá e não tem mais igreja? Não, a pessoa não está mais em igreja nenhuma. Não está mais. Ele conhece a Jesus, entregou a vida para Jesus, mas em algum momento ele se decepcionou, enfim, magoou com alguma coisa, não vou entrar nos detalhes, mas de certa forma ele se afastou. Então, muitas pessoas, se você perguntar, ela diz, eu sou evangélico, eu sou um cristão, mas ele está desconectado do corpo. Tem o católico também, que é nominal, que não vai na missa. No Brasil, o que mais tem é católico que não vai na missa. E agora, os evangélicos também tem muito cristão que não vai mais no culto. Que não tem comunhão, que não é fiel, que não quer prestar conta. Pastor, mas a gente é crente de presta conta? Presta, claro, primeiramente para Deus, mas nós temos pessoas que nos ajudam a viver a vida cristã. Eu vou falar disso agora. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho? Para que os dons não percam o objetivo de servir, os dons são para o quê? Muito bem. Para que os dons não percam o objetivo de servir, o Espírito Santo concedeu alguns para coordenar a igreja, de forma que os cristãos, trabalhando em harmonia, sirvam uns aos outros e ao próximo fora da igreja. Tá? Cadê minha tela? Perderam aí. Agora estou acompanhando ali, né? Olha lá atrás, gente, ali, ó. Vocês não tinham visto ainda lá? Eles estão controlando a minha hora ali também, mas eu estou controlando as telas também. Então, irmãos, depois disso aí que era a tela que eu falei, tá bom? Então, irmãos, para que a gente não perca o objetivo de serviço, Deus levantou pessoas que têm dons que lideram a igreja para que ela possa cumprir o seu propósito. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim, ó: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Vamos ler esse pedacinho do 12, vamos lá? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então Deus deu esses dons na liderança para preparar o povo para o quê? E você serve como? Com os seus dons. Ninguém serve na carne. Ninguém serve com a sua inteligência, com a sua capacidade. Serve com o dom que Deus deu. Então, os dons ministeriais ajudam a organizar. Esses 5 dons são chamados dons ministeriais, tá? Que ajudam a liderar e organizar a igreja de uma forma que ela esteja servindo ao próximo, ao serviço cristão. Continuando. A fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas o quê? Maduras. E alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. 16. É Ele quem faz
com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, os dons espirituais foram dados a todas as pessoas. Nós já lemos aqui em Coríntios 12, acabamos de ler. Mas algumas pessoas receberam um dom. Deus que determinou isso. Não é mérito também não, tá? Para que elas tivessem um dom chamado dom ministerial. E esse dom é responsável, esses dons são responsáveis por organizar a igreja para que ela viva o serviço cristão. Porque a natureza do ser humano, quando ele tem alguma coisa que está nele, no caso o dom, ele achar que é dele, é ele, para ele, não é? E o nosso papel como líderes é ajudar você a desenvolver o seu dom para que você sirva ao seu próximo. Seja o próximo os irmãos da igreja, ou seja o próximo fora da igreja. Nós não servimos só os irmãos na fé. Nós servimos a todas as pessoas com o dom que temos. Há pouco eu falei um dom de animar as pessoas. Você vai animar, aconselhar, apoiar alguém, seja na igreja ou fora da igreja. É um dom. Então, irmãos, os dons não são só dentro da igreja. Os dons estão dentro da igreja, são utilizados dentro da igreja, mas também são muito utilizados fora da igreja. Alguém tem um dom para evangelizar. Aonde é o principal lugar que ele trabalha? É dentro da igreja? É onde? É onde? Fora da igreja. Ele vai evangelizar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que o pessoal está evangelizando gente que já é evangelizada. Não é assim, não? É peixe, é gente pescando em aquário o tempo todo. É um crente, uma igreja querendo tomar o crente da outra. Irmão, tá cheio de alma aí para ganhar. Tá cheio de gente perdida, sofrendo, oprimida. Tem muita alma para ganhar, irmão. Nós não vamos dar conta, não. Essa igreja sozinha não dá conta, a nossa denominação não dá conta, a Assembleia de Deus não dá conta, o Batista não dá conta. Se nós não, como igreja, não tivermos uma visão de ganhar almas, todas as denominações de igreja, a gente não vai alcançar o reino de Deus, não vai alcançar o propósito de Deus. Então a igreja tem que estar dentro, se preparando, se fortalecendo, para ir para fora, para levar o nome de Jesus, para levar a mensagem, para cuidar das pessoas. Essa é a missão da igreja. E o papel dos dons ministeriais é organizar a igreja para que ela amadureça, se fortaleça e ela desenvolva os seus dons, tanto dentro quanto fora da igreja. Amém, irmãos? Então nós vimos que é para preparar o povo para o serviço cristão. E aí uma coisa que me chama a atenção diz assim, ó, e assim seremos pessoas, versículo no 13, metade do 13. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Irmãos, Paulo diz no 13 aqui, desse modo chegaremos. Desse modo como? Do que ele está falando? Que vai gerar maturidade nas pessoas e crescimento. O versículo 13 ele começa, desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras. Então você percebe que há um processo, uma coisa conectada à outra. Aonde isso começa? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, você amadurece aprendendo a servir. Você cresce quando você serve. Porque você para de olhar para o seu umbigo e chorar e reclamar quando você encontra alguém que precisa da sua ajuda e você tem condição de ajudar. Irmãos, se nós ficarmos cada um olhando para a sua própria dor, olhando para a sua própria necessidade, para os seus próprios problemas, a gente nunca vai crescer. Já eu tenho uma frase que eu vou colocar aqui para vocês. Então, irmãos, o crescimento, a maturidade está ligado ao servir. Quando eu sou incentivado, motivado, desafiado a servir pela minha liderança, para isso está, os dons ministeriais servem para organizar a igreja e fazer a igreja movimentar e colocá-la para servir.
É o que nós lemos aqui em Efésios 4, do 11 em diante. Para servir. E quando eu sirvo, eu vou gerando maturidade na igreja. Vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje em dia isso não é comum. Mas antigamente aqui, ó. Quantos de vocês tiveram famílias aí com 6, 7, 8 irmãos ou mais? Levante a mão. Vamos lá, levante. Muitas pessoas. Várias. Não precisa ser tudo isso, mas estou dando um exemplo mais antigo. Quem de vocês é irmão mais velho? Muitos. Vamos supor que na sua casa você tinha lá, sei lá, você é mais 4 irmãos, um exemplo. Você é mais 4 e você é o mais velho. Aí você começou a crescer, tinha os seus irmãos correndo para cá, irmã, aí você ficava jogando videogame ou ficava jogando bola e os seus pais tinham que correr atrás dos meninos, era assim ou não? Quem corria atrás dos meninos? Era o filho mais velho. E ai se não cuidasse, quem já foi assim? Hein? Quem já apanhou por causa de irmão mais novo? Olha quantas mãos levantaram. E olha, gente, isso não é para trazer trauma não, viu? Pelo amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Passos de responsabilidade. Passos de responsabilidade. Lógico que uma criança não vai ser responsável integralmente por uma outra criança, a gente sabe. Mas você dá pequenas tarefas, pequenas coisas para ela poder ir assumindo responsabilidades. Nós vemos uma época hoje que os marmanjos não querem responsabilidade. E por isso nós temos uma geração imatura, que não aguenta pressão, que corre de tudo, que não quer compromisso. Tem muita gente, não estou dizendo todo mundo, é muita gente que não quer nem trabalhar. Não sei se vocês sabem, há uma pesquisa que é feita para saber quantas pessoas estão desempregadas. E há alguns anos começou uma nova categoria, que são os desalentados. Que categoria é essa? É gente que não aparece na estatística que está procurando emprego. Sabe por quê? Porque ele não está procurando emprego, mas ele não está empregado. É chamado, vocês já viram isso? São os desalentados. São milhões no Brasil. Presta atenção. E quando você vai descobrir a faixa etária deles, eles são jovens. Jovens e com algum tipo de formação. Por que ele está desalentado? Porque ele foi gerado assim, desse jeito, sem compromisso. A geração de hoje não está trabalhando nível de compromisso com as crianças. E é de criança que você ensina a ter responsabilidade. Não é depois de velho, não. É quando é novo. Então, quando Paulo fala aqui que o trabalho da liderança, do ministério, é ajudar as pessoas a crescer, é exatamente isso. Porque as pessoas vão chegando, elas já vão aprendendo como funciona. O dom que Deus vai manifestando em você é para ajudar as pessoas, é para abençoar o seu irmão. Pastor, mas eu sei muito pouco. Mas o pouco que você sabe já é muito mais do que aquela pessoa que não sabe nada. O pouco que você tem até agora é muito comparado a outra pessoa que não tem nada. E assim todos vão crescendo. E como é que você vai desenvolver o seu dom? Colocando ele para trabalhar. Ele não vai desenvolver de outro jeito. Tem que colocar para trabalhar. Tem que começar a desenvolver o seu dom. É disso que Paulo está falando. Está falando assim, que haverá maturidade, crescimento, e nós não seremos levados de um lado por doutrinas erradas. Gente que não tem compromisso com Deus, com a igreja, em servir, é aquele tipo de gente que não para em lugar nenhum. Ele está procurando sempre uma igreja, um pastor, uma pastora, um missionário, alguém que ore por ele, que abençoe a vida dele, que resolva os problemas dele. Aí ele fica um pouco ali, é abençoado, ele a pouco ele vai para outro lugar, depois vai para outro lugar, vai para outro lugar. Porque ele não para. Ele não tem raiz. Não tem raiz. Quando você aprende esse princípio de servir, você começa a criar raízes, fala amém. Você começa a se fortalecer. E é disso que eu estou falando aqui hoje. O dom é para servir. Alguém fala, pastor, ninguém reconhece meu dom aqui nessa igreja. Irmãos, dom não é para ser reconhecido. O dom é para ser usado. Você tem dom? Use. Porque o reconhecimento não é meu e não é de outra pessoa. O reconhecimento é de Deus.
O dom em você vai te capacitar para você realizar uma obra com excelência em alguma área. E você faz isso pelas pessoas, não é por você. Quem vai te recompensar é Deus. Deus. Então, se houver um reconhecimento, um agradecimento, maravilha, muito bom. Não é ruim, não. Mas se não tiver, você não está fazendo isso para receber reconhecimento. Você está fazendo isso porque está em você. O dom está em você. E aquilo é mais forte, é poderoso, o desejo de servir é grandioso. Ele nos leva a fazer, mesmo sabendo que não há recompensa. Quando você começa a buscar recompensa, você está saindo do propósito de Deus. Não fique preocupado com a recompensa humana. A recompensa vem de Deus. Em algum momento você pode ser recompensado humanamente? Pode. Mas é Deus que envia a recompensa através de alguém para você. Não espere a recompensa natural das pessoas. Tá? Você não está aqui para isso. Então, irmãos, toda a igreja cresce, ela se desenvolve. Esse é o objetivo. Avançando aqui. Os dons ministeriais são as ferramentas do Espírito Santo para dirigir a igreja, a fim de que cada membro exerça a prática dos seus dons e caminhe em direção ao quê? Maturidade. Se tornar maduro. Então, os dons do Espírito Santo vão dirigir a igreja, fortalecer a igreja, a fim de que cada membro exerça o quê? A prática, não é a teoria, a prática dos seus dons e caminhe em direção à maturidade. Pastor, mas esse negócio de servir, irmão, vou dar um exemplo para vocês aqui, bíblico, sobre serviço, tá? Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 7, diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... A forma de quê? Servo. Assumindo a forma de servo. Onde está o versículo, gente? Oi? Não está aí? Perderam no meio do caminho. Maravilha. Então tá bom. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Então, em Filipenses capítulo 2, assim, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele não veio na sua plenitude como Deus. Ele assumiu a forma humana, nasceu de mulher, e ele veio aqui para o quê? Veio aqui para servir. Ele veio aqui para servir. Jesus veio para servir. Então, Paulo está nos chamando a atenção, né? Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Jesus, sendo Deus, veio para servir, quem somos nós para achar que somos melhores que não temos que servir ninguém? Tem gente que tem um nariz, acha que não pode servir ninguém. Irmão, se você não quer servir, então você não serve. Não serve para quê? Para ser um cristão. Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. A palavra cristão é pequeno Cristo. A tradução da palavra cristão é pequeno Cristo. Parecido com Cristo. Foi um apelido que os discípulos de Jesus ganharam em Antioquia, fora de Israel. Cristão, um apelido. Parecido com Cristo. Então, se somos parecidos com Cristo, nós temos que também servir como ele serviu. Ele, sendo Deus, assumiu forma de servo. E serviu, e se humilhou, e se dedicou para o bem dos outros. Nós só estamos aqui porque ele assumiu a sua forma de servo. Amém? Então, irmãos, esse é o papel do cristão. O papel do cristão é servir. Pastor, mas eu não tenho nada para servir. Você tem pelo menos um dom espiritual que Deus colocou em você. É uma capacitação do Espírito que vai lhe fazer realizar uma tarefa para o bem de outra pessoa com excelência. O dom te dá capacidade para que você faça bem alguma coisa. Não é só para fazer. É fazer bem. É para isso que serve um dom. Ninguém tem todos os dons,
Não existe uma pessoa com todos os dons, porque não tem como você ser todas as partes do corpo. Isso aí, lógico. Mas também não existe nenhuma pessoa que não tenha pelo menos um dom espiritual. Se você é de Jesus, você pertence ao corpo. Se você pertence ao corpo, há uma utilidade para você, há uma importância. Você tem alguma capacitação que vai fazer bem para o corpo e para os outros. Essa é uma lógica que Paulo traz aqui para a gente. Não é complicada, mas muita gente não entende. Tá? Eu deixei uma frase aqui, ó, para você pensar nela. Diz assim, ó: quem não gosta de servir é imaturo. Crianças acham que o mundo gira em torno delas. Essa é a verdade. Irmãos, crianças não gostam de servir. A tendência da criança é sempre, ela já nasce querendo atenção e foco. Tudo é para ela. Quando uma criança quer alguma coisa, um bebê quer alguma coisa, o que ele faz? Chora. Não é assim, não? Sujou a fralda. Tá com fome? Chora. Quer colinho? Quer atenção? Tem muito crente que tá chorando demais porque ele quer atenção. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. Irmãos, eu falei na outra semana aqui que tem gente que está sofrendo de uma doença chamada Síndrome de Peter Pan. Você sabe o que é isso ou não? A Síndrome de Peter Pan é que se nega a crescer. Quer ser criança para sempre. É viver na terra do nunca, Neverland, como Michael Jackson, né? Viver na terra do nunca, quer dizer, não ser criança, brincar para sempre e não ter responsabilidade, não ter pais para dar satisfação, não ter escola para estudar, não ter compromisso com nada. Assim é o mundo de Peter Pan. E existe um conceito nos dias de hoje que é a síndrome de Peter Pan. Gente que se nega a crescer. Marmanjo que não quer trabalhar, quer viver na cola do pai, da mãe, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer produzir nada. E na igreja tem gente assim também. Marmanjo na fé. Já é um diguelão. Papai, mamãe. Tô com fominha. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. Assuma a responsabilidade. Aceite quem você é em Deus e comece a servir. Você vai crescer rapidinho. E aí você vai encontrar realmente a felicidade. Ninguém nasceu para viver criança para sempre. Existe alguma lógica em um bebê ser bebê por 20 anos? Tá normal isso aí ou não? Não, não tá normal. É muito anormal. Então nós não nascemos para ser bebês espirituais a vida inteira. A gente começa como bebê, não há problema nenhum. Alguém está começando, precisa de atenção, de um acompanhamento, de uma ajuda, é normal e nós sabemos disso, não estamos negando ajuda a ninguém. Mas tem gente que já deveria estar ajudando a gente e está dando mais trabalho que gente nova. Está na hora de acordar. E entender que diante de Deus você vai ter que prestar conta da sua vida. Então Deus nos capacitou, Deus nos chamou. E nós precisamos servir. A igreja precisa servir. Fala amém. Para finalizar, servir com os nossos dons significa humildade e maturidade na caminhada da vida cristã. Então, servir significa o quê? Humildade e... Então, maturidade. Eu estou crescendo, eu assumo responsabilidade. É mais do que para mim. Agora é através de mim. É assim. Entenderam? Então, pessoas que não gostam de assumir responsabilidade, ele quer que os outros venham até ele. Mas ele não quer ir, ele não quer fazer, ele quer que os outros se responsabilizem por ele. Mas ser uma pessoa madura significa que você é responsável não só por você, mas que você também tem capacidade para ser responsável para ajudar outras pessoas também. Eu quero convidar você para ficar em pé para a gente orar nesta manhã em nome de Jesus. Qual é o nosso desafio, pastor, para hoje? Nós vamos orar. Fala, Senhor, me faz um cristão maduro, que eu possa colocar os meus dons à disposição do teu reino, para abençoar, para servir. Me ajude, Senhor, para que eu possa crescer cada dia e ser o que o Senhor desejou para mim. Que o teu propósito se cumpra na minha vida.
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor venha trazer a tua bênção e a tua graça sobre os teus filhos. Nós somos a tua igreja e o Senhor tem nos chamado a um crescimento, a um avanço, a um despertamento. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha quebrar agora todas as correntes mentais. Senhor, se existe alguma raiz maligna, Senhor, atrelada a esta vida, que está prendendo essa pessoa, Senhor, num ponto da sua vida, para que ela não cresça, para que ela não amadureça. Talvez essa pessoa viveu um trauma, uma experiência ruim, e travou a sua vida e não cresceu mais, e não avançou. Em nome de Jesus, nós quebramos essas correntes agora, nós declaramos, Senhor, crescimento, avanço, maturidade. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, Senhor, a andar e a caminhar segundo os dons espirituais, que possamos ajudar a cada irmão com os dons que nós temos e que possamos também ser abençoados através dos dons dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai, traga essa maturidade, traga crescimento, traga essa edificação para a tua igreja, que nós sejamos despertados, meu Pai, para a obra que precisamos fazer, para o chamado que nós temos como tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem assentar, querido.